Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. No vídeo de hoje, continuaremos estudando a história do Império Esmeralda, Rokugan, o Império da Lenda dos Cinco Anéis. Se você também quer saber mais a respeito da sociedade, dos hábitos e costumes dos valentes samurais que formam este mundo imaginário de RPG, fica aqui, que depois da vinheta a gente começa. Oi, meu nome é Francinete Coutinho e você está no quadro Que Mundo é Este? Hoje falando a respeito da Lenda dos Cinco Anéis, um cenário de RPG muito legal, muito divertido, totalmente baseado no Japão, na China e nos outros países, né, de tradições e de cultura orientais, tá certo? Endossado nas lendas, nos hábitos, nos costumes. Então, se você também curte levar para a sua mesa de RPG cenários de RPG interessantes e diversificados, você precisa conhecer a Lenda dos Cinco Anéis. O quê? Caiu aqui de paraquedas e nem sabe o que é RPG de mesa? RPG de mesa é um jogo de interpretação de personagens. Um jogo onde um grupo de amigos se junta para poder criar histórias interessantes e vivê-las em um mundo imaginário. Gostou da ideia? Pois então não deixe de visitar o meu canal. Lá eu tenho vários outros vídeos explicando o que é o RPG e mostrando como essa diversão fabulosa funciona. Esse vídeo aqui é para aquele pessoal que já tem mais um certo domínio do RPG de mesa. Aqui a gente explora mundos imaginários que podem ser utilizados como pano de fundo nas campanhas. Ou seja, são vídeos mais para narradores ou jogadores que gostam de ficar inteirados sobre o ambiente onde eles estão jogando. Muito bem, o Império Rokugan, ele é o cenário base, né, do livro A Lenda dos Cinco Anéis, foi editado pela editora New Ordem. Nós estamos usando aqui como pano de fundo a sua 4ª edição, mas existem outras edições, né? E nós vamos dar sequência. Esse é o 3º vídeo do nosso estudo a respeito de Rokugan. Nos primeiros vídeos nós falamos a respeito da história, nós falamos a respeito das lendas que embasaram, né, a criação do mundo de Rokugan, e falamos também a respeito da geografia de Rokugan. Se você não assistiu nenhum desses vídeos, não fica triste, que eu deixei aqui no card o link para o meu canal, e lá você vai poder assistir todos os outros vídeos falando desse cenário incrível. Mas se você já vem acompanhando o estudo de Rokugan comigo, vamos embora, que hoje nós vamos falar a respeito da sociedade de Rokugan. Vamos lá? A Ordem Celestial e as classes sociais de Rokugan. Os Rokuganes, eles acreditam que todos os seres vivos, e de fato toda a existência, é organizada em uma hierarquia definida pela vontade dos paraísos celestiais. Essa hierarquia é chamada de Ordem Celestial. E ela foi revelada aos Rokuganes pelos Kamis na fundação do Império. Eles a veem como uma expressão sagrada e inquestionável da vontade divina. Isso significa que ignorar ou violar a ordem é uma blasfêmia contra o próprio cosmos. Os cidadãos do Império Esmeralda estão organizados em 3 castas distintas, cada uma delas dividida em outros níveis menores ou subcastas. Tipicamente, uma pessoa nasce em uma casta e nela permanece até a sua morte. Existem, claro, evidente, algumas exceções, mas são muito raras. No topo da hierarquia estão os samurais, os governantes de Rokugan. Eles são as únicas pessoas reais do Império e têm completo poder e direito sobre todas as outras abaixo deles. Os samurais, eles são divididos em 2 grupos próprios, os Kuge e os Buki. Desculpa aí, gente, qualquer erro de pronúncia, tá? Os Kuge, eles incluem o imperador, os vários
oficiais imperiais, e os daimyo, juntamente com seus campeões, né? Os daimyo, eles são os líderes que governam os diversos clãs do império. Todos os outros samurais, eles pertencem aos buki, ou seja, aqueles que servem. É claro que há divisões, né, social entre os próprios buki também, indo das camadas superior dos daimyos provinciais, né, até os governadores de cidade, passando por magistrados, conselheiros, oficiais militares e outros oficiais, e terminando no vasto número de simples guerreiros, cortesãos e sacerdotes que servem ao império, os quais são chamados também de ji-samurais. Em geral, um samurai não tem permissão de questionar ou se opor a alguém de nível social superior, sem uma justificativa fortíssima. Inversamente, um samurai ele pode facilmente comandar qualquer pessoa de nível social inferior. Espera-se que tal abuso seja suportado honradamente. Samurais devem sempre se tratar com extremo respeito e polidez, mesmo que sejam arqui-inimigos, pois um deslize em maneiras públicas significa violar a cortesia e é possivelmente até mesmo perder a compostura, o que é um erro social imperdoável. Abaixo dos samurais estão os bonji, ou seja, o povo comum, também chamado de heimin, ou meias pessoas. Eles compõem a vasta maioria da população de Rokugan e são os que mantêm a nação e a economia funcionando. Normalmente, eles não têm permissão de usarem armas, né? Existem exceções, claro, para deveres específicos, como, por exemplo, camponeses militares, né, afastados, ou então budokais, que são servos pessoais, né, de um samurai. Estes sim, eles podem usar arma. Samurais podem exigir qualquer coisa de um heimi e nem precisa oferecer recompensa, tá certo? Eles podem matar qualquer heimi que desobedecer ou deixar de mostrar o devido respeito. Porém, a ordem celestial também dita que a responsabilidade entre as diferentes castas da sociedade, algo enfatizado em escrito, como os artigos do céu. Logo, embora seja dever do heimi produzir e obedecer, também é dever do samurai proteger e administrar, né, administrar o feudo. Ainda assim, a vida de um boge é difícil, cheia de trabalho duro e sofrimento. Alguns cidadãos comuns têm a sorte de servirem a um samurai que realmente se importa com eles. Em sua maior parte, no entanto, são tratados com indiferença, se não crueldade. Naturalmente, heimis são sempre respeitosos e obedientes aos samurais, já que a alternativa é sofrer a sua fúria, mas raramente sentem algo sobre seus mestres, além de medo, respeito e cautela. Os raros samurais que mudam seus planos para cumprir seus deveres para com os heimi logo chamarão sua atenção, e samurais tão compassíveis provavelmente serão recompensados com a lealdade e esforço extra. Mesmo entre os Bong, há várias divisões sociais. Os heimi de mais alto nível são os camponeses, pois eles cultivam a comida, da qual todo o império depende para sobreviver. Logo abaixo dos camponeses estão os artesãos e os artífices, que são carpinteiros, ferreiros, pedreiros, cervejeiros, alfaiateiros, etc. Eles não cultivam comida, né? Mas ainda assim eles criam coisas úteis e valiosas. Os artesãos heimi talentosos podem até mesmo obter o respeito de samurais que admirem seus trabalhos, né? Como, por exemplo, as espadas samurais, né? Algumas são verdadeiras obras de artes, né? E também pinturas, ferraduras, tá? No final do nível dos Bongê estão os mercadores. Mercadores são tratados com desprezo pelos samurais, já que não fazem nada para eles, né? Eles simplesmente compram e vendem coisas feitas por outros. Porém, o comércio é importante para a saúde econômica do império. E muitos clãs usam a atividade comercial
para abastecer os seus cofres. Uma contradição, né, que perturba muito alguns samurais. Para contornar esse problema, alguns samurais se dizem patronos mercantes, ou seja, eles vigiam e supervisionam as atividades de mercadores comuns e permitem, por exemplo, assim, conduzir o comércio sem sujarem diretamente as suas mãos com atividades tão detestáveis. Os monges, eles ocupam uma posição peculiar na ordem social. Eles não são samurais, né? E pela interpretação rígida do sistema social Rokugani, não podem ser considerados outra coisa além de reimi. Seu papel, porém, é tão importante, né, na representação das tradições religiosas do império, lhes é concedido respeito que outros cidadãos não desfrutam. Muitos samurais tratam monges com certa deferência e membros proeminentes da Irmandade Shinsei são por vezes convidados à corte para dar conselhos e orientar daimyos. Se a posição dos monges é peculiar, imagine você, por exemplo, a dos ronins, os chamados samurais que não têm senhor. Normalmente esses samurais, né, eles nem têm senhor, nem clã, nem família própria. E a vida deles é muito difícil. Um ronin é tecnicamente ainda da casta samurai, mas sem senhor ou clã para proteger ou cuidar, ele deve fazer seu próprio caminho no mundo, jogado pelas ondas do destino. Daí o nome ronin, que significa homem-onda. Já que os ronins não possuem renda ou propriedade, muitos deles são forçados a trabalhar como mercenários ou guarda-costas, ganhando comida e abrigo pela força das suas espadas. Alguns ronins acabam tendo que fazer trabalhos manuais para terem abrigo, mas como samurais, eles consideram isto tremendamente vergonhoso e muitos deles recorrem ao crime ou à bandidagem em vez de viverem como pessoas comuns. Abaixo dos Bong, né, está o nível mais inferior da ordem social Rokugani, os Hinin, ou não pessoas. Eles nascem para a tarefa que os Rokuganis consideram intrinsecamente impuras espiritualmente. Primariamente, seriam qualquer tarefa onde a pessoa tem que tocar substâncias impuras, como sangue, lixo ou carne morta. Exemplos de Rinin seriam os funerários, os coureiros e os coletores de lixos. Esses são também conhecidos como etas e formam a massa da casta Rinin. Tais pessoas são tratadas com menos do que nada e até mesmo camponeses desdenham e abusam deles. A vida de um eta é difícil e desagradável e sua única esperança, sob as regras da ordem celestial, é cumprir seus deveres bem o bastante para renascer com uma posição superior, melhor na próxima vida. O resto de Rokugan ignora os eta ao máximo. Ainda assim, essas pessoas cumprem um papel vital, realizando os trabalhos impuros que ninguém mais quer fazer. Embora muito dos Sinin sejam etas, esta casta também inclui outros indivíduos, torturadores, que constantemente infligem sofrimento e tocam em sangue e suor, também são considerados Sinin, embora tenham permissão de servirem aos samurais, mais diretamente do que os etas. Finalmente, nós temos as geishas. As geishas são mulheres que oferecem aos samurais entretenimento e companhia. São consideradas Rinin, embora, diferentemente dos etas e torturadores, elas recebam certa fama e respeito pelo resto da sociedade. Pessoal, não é fácil nascer e nem viver em Rokugan, né? Sujeito aos caprichos dos kamis e à sorte do destino que te levou ao mundo. No entanto, como em toda sociedade, né, existe os mais privilegiados e os menos privilegiados. E existe, é claro, os privilegiados dos privilegiados, como, por exemplo, os campeões dos imperadores. Também chamados de os escolhidos do imperador, são um pequeno grupo de samurais que ocupam as posições mais prestigiosas e influentes no império. Como o nome implica, eles são indicados diretamente pelo imperador.
né? Embora seja uma tradição entre imperadores dinásticos permitir que aqueles que tenham servido a um predecessor mantenham-se em seus postos. Membros dos escolhidos são dos Kuji, embora de vez em quando um campeão dos clãs maiores em termos de status e influência se iguale a eles. Né? O primeiro escolhido do rei, né, em importância, é o conselheiro imperial. O conselheiro imperial, ele é a pessoa, né, que fica ao lado do imperador na corte. Ele é responsável por garantir que as intermináveis discussões entre os clãs passem despercebida, tá bom? Ele também é responsável por manter-se ciente de qualquer personagem na corte que possa estar abaixo da atenção do imperador. Tipicamente, espera-se que o conselheiro forneça ao imperador observações a respeito dos eventos na corte, embora caiba também a critério do imperador ouvir, né, tais observações. Então, se há ali naquela corte uma pessoa que não tem status suficiente para falar com o imperador, então ela vai falar com o conselheiro imperial. E aí, se o conselheiro imperial achar que vale a pena, né, levar isso até conhecimento do imperador, ele irá levar, né? Mas o grande objetivo dele é impedir que o imperador tenha acesso a assuntos desagradáveis, né, que não seja da alçada e nem do interesse dele. Depois, além do conselheiro imperial, nós temos também o chanceler imperial, né? Esse mantém a corte imperial em ordem, né? Ele garante que todos estejam cientes, né, dos compromissos, dos locais, dos eventos durante cada acontecimento, cada sessão importante no império. Quando o imperador está presente, o chanceler age como uma espécie de mestre de cerimônia. Quando o imperador está ausente, o chanceler essencialmente conduz a corte de acordo com a sua vontade, significativamente aumentando o seu poder. O imperador viaja de um clã para o outro, de uma corte para outra, e deixa o chanceler responsável em atuar em conjunto ao anfitrião da corte, para garantir que tudo fique calmamente, né, em Rokugan, durante a ausência do Filho dos Céus. Vamos falar agora a respeito do Arauto Imperial. O Arauto Imperial, ele é responsável por carregar proclamações e leis do imperador pela terra, garantindo que todos os Rokuganes estejam cientes das intenções e ordens imperiais. É também uma das posições mais antigas entre os escolhidos do imperador. Datando desde o fundador da família Mia, que entregava as proclamações de Hantei a Rokugan após o fim da Primeira Guerra. Em tempos modernos, a posição ainda é tradicionalmente tida pelo daimyo da família Mia, mas o imperador ele pode concedê-la a quem ele considerar mais apto. Logo, temos aqui também o tesoureiro imperial, né? Ele supervisiona o cálculo, coleta e distribuição dos impostos. Durante alguns períodos da história de Rokugan, né, não existia um tesoureiro. Essa atribuição ela era realizada pelo campeão esmeralda. Quando o tesoureiro existe, né, a posição ainda é vista como um pouco menos de prestígio do que dos outros escolhidos, né? Isso tudo porque, né, há uma associação com assuntos desagradáveis, como, por exemplo, comércio, dinheiro, né? Claro que ninguém tem coragem de dizer nada ou de desdenhar abertamente o tesoureiro, né? Pois se ele fizer isso, ele vai acabar, além de insultar o imperador, ele ainda vai acabar tendo uma certa dificuldade com as transações durante as estações futuras, né? Mas ele não é muito bem visto no Império devido à sua associação com o que os samurais consideram de atividades inferiores. Por fim, nós chegamos ao Shogun do Império. O Shogun, ele tem uma posição militar, né, normalmente concedida nos antigos escritos, né, do Ronin Sun Tao, onde ele teorizava que quando o imperador não fosse capaz de liderar
O shogun deveria assumir essa responsabilidade, né? Porém, essa posição ela não existiu de fatos até o 12º século. Em sua realidade moderna, o shogun age como um teste contra o poder do campeão de Esmeralda, garantindo que ninguém comande mais poder militar do que o imperador. O shogunato, a organização militar controlada pelo shogun, é menor que as legiões imperiais inteiras, mas o shogun pode invocar as legiões também para auxiliá-lo se assim for necessário. E por fim, nós temos aqui a voz do imperador. Ela é similar em alguns aspectos, né? As funções da voz é similar em alguns aspectos à posição do arauto imperial. Salvo que a voz, ela normalmente entrega mensagens diretas e pessoais para o imperador, ao invés das proclamações gerais. Então, enquanto o arauto, ele leva as informações do imperador para o povo, para os seus súditos, a voz do imperador, ela traz, né, informações, né, de pessoas para o imperador, tá certo? A voz, ela não é uma posição consistente, né? Geralmente só é indicada durante épocas em que o imperador esteja mantendo uma maior distância dos seus súditos. Ela também acompanha o imperador aonde ele vá e fala por ele na corte, quando ele não deseja participar diretamente das atividades do dia. Então, vamos imaginar que o imperador está de mau humor, está sem paciência, não quer se envolver, mas não pode faltar um determinado evento. Então, ele vai, leva a voz, e aí ele fica lá amuado, curtindo, né, a sua chateação, enquanto a voz participa do evento no lugar dele. E é isso aí, né, gente? Então aqui a gente encerra, né, os escolhidos do imperador, para a gente poder partir agora para falar a respeito dos campeões. Os campeões, eles são guerreiros samurais, né, que por algum motivo alcançaram posições de destaque dentro do império, e eles possuem muita influência. Vamos lá conhecê-los? Bom, pessoal, então, esses campeões, eles são normalmente conhecidos como os campeões de joias. Embora o Império de Rokugan, ele seja definido e dividido pela ordem celestial, ou seja, é a ordem celestial que dita as divisões entre os diferentes níveis de casta samurai, os aspectos da meritocracia também ainda podem ser encontrados no Império Esmeralda. Isso significa que você pode ascender, né, por mérito próprio, tá certo? E isso normalmente se deve a grandes habilidades ou a feitos, né, que são normalmente recompensados com algum tipo de status social. O mais alto, né, status conquistado por mérito no reino de Rokugan, sem dúvida nenhuma, é o dos campeões de joias. Eles são indivíduos que alcançaram posição de status e prestígio excepcional por êxito pessoal. Tá, ok? Embora estas posições elas possam, por vezes, ser concedidas também por proclamação imperial, é muito mais comum que elas sejam concedidas por competições e torneios. Então, comecemos com o campeão esmeralda. O campeão esmeralda é o mais prestigiado dos campeões de joia. Ele é o guarda-costa e campeão pessoal do imperador, responsável por lidar com ameaças e desafios diretos à sua pessoa, bem como a supervisionar as atividades da sua guarda pessoal. Além disso, o campeão esmeralda é considerado o supremo árbitro das leis do imperador pelo império, já que nenhum homem pode executar as leis no reino inteiro. O campeão de esmeralda, ele conta com uma imensa organização de magistrados, conhecidos como magistrados de esmeralda, e também com a força militar das legiões imperiais. Tradicionalmente, 10, embora isso tenha variado ao longo dos séculos. Porém, quando o shogun existe, o campeão de esmeralda divide o controle das legiões com ele. Durante eras em que não há tesoureiro imperial, é também o campeão de esmeralda que fica responsável pela coleta de impostos. O campeão de jade. O campeão de jade é uma posição similar com a do campeão esmeralda, mas é executada por um shugenja e não um bushi,
Quase todos os campeões de esmeralda são bushis. O campeão de jade, ele é responsável por garantir que toda forma ilegal de magia, como a sinistra feitiçaria de sangue, da Marro, ou os vários tipos de feitiçaria gaijin, não sejam realizados dentro do Império, e que os que as pratiquem sejam sumariamente punidos. Como campeão de esmeralda, o campeão de jade é servido por uma organização de magistrados, chamada de Magistrados de Jade, bem como a Legião de Jade, que suporta suas ações com poderio militar. O campeão de ametista. Originalmente, o campeão ele era escolhido por indicação imperial, o imperador indicava, tá? Através da família Otomo. E ele tinha como função cuidar de um artefato gaijin amaldiçoado, conhecido como cuidar de um artefato gaijin amaldiçoado, conhecido como coroa de ametista. Essa coroa de ametista, ela trazia grande riqueza para aquele que aportasse, mas a um custo de um risco muito alto. No 12º século, a coroa de ametista finalmente foi destruída, mas não a posição do campeão de ametista. Ele passou então a ficar mais parecido com os outros campeões do reino. O campeão de ametista, atualmente, ele é uma espécie de representante do imperador. Ele viaja, né, para cortes distantes para resolver conflitos que possam estar ocorrendo, tá? Por causa do seu trabalho, ele é automaticamente bem-vindo a qualquer corte de qualquer lugar do império. Espera-se que ele faça várias viagens por ano para vigiar os súditos mais distantes do imperador, garantindo que todos estejam recebendo atendimento para suas expectativas. O mestre turquesa, ele é o maior artista do império. Normalmente, ele é determinado por meio de um elaborado desafio. Esse desafio, ele costuma ser aberto a todos que criam coisas belas, né? Só que, é claro, evidentemente, que aquelas pessoas com mais posse e recurso, elas a utilizam para poder assegurar que vão acabar se tornando o patrono final das artes. E aí, uma vez adquirido esse posto, eles utilizam, né, a sua riqueza para encorajar as pessoas, né, a desfrutarem do lado artístico da vida samurai. O campeão de rubi. O campeão de rubi, normalmente, ele é o mestre sensei do dojo de esmeralda, a instituição em que os magistrados de esmeralda e legionários imperiais que servem o campeão de esmeralda são treinados. Então, a função do campeão de rubi é treinar as legiões, né, que acompanham o campeão esmeralda. Essa posição, por vezes, é indicada pelo campeão de esmeralda ou pelo próprio imperador. Mas, seguindo o espírito geral dos campeões de joia, ela também pode ser determinada por um torneio. A posição tem um fluxo mais variável de qualquer campeão, pois o campeão de esmeralda pode escolher realizar um novo torneio a qualquer momento. Então, ele não está satisfeito com o mestre, né? Então ele quer trocar de mestre, ele pode promover um novo torneio, tá? E aí ele só precisa dispensar o campeão de rubi existente, né? A menos que ele possa desafiar, né? Enfrentar um novo torneio e emergir do torneio que foi pedido pelo campeão esmeralda vitorioso, e assim ele mantém a sua posição, mesmo que o campeão esmeralda não queira mais como mestre, vai ter que acabar suportando ele, porque ele foi, evidentemente, o vencedor do torneio. E a meritocracia, ela é muito importante na escolha dos campeões de joia. Por fim, nós chegamos ao campeão de topázio. Este é claramente o menor entre os campeões de joia, já que a posição dele dura por apenas um ano para cada receptor, tá certo? Então, a cada ano é determinado, né, por uma extremamente ilustre cerimônia de Genpoku, organizada na cidade de Tizuma, nas terras da Garça. Os competidores, eles se submetem a uma série de testes rigorosos que abordam todos os tópicos que um samurai tradicional e honrado deve estar familiarizado. Todos os que recebem permissão
de realizar seu Genpoku tem permissão também de participar em um acalorado torneio de Iajutsu. E o vencedor deste torneio é declarado campeão de Topázio. E finalmente chegamos ao campeão de Topázio, que é claramente o menos importante dentre os campeões de joia, até porque a sua posição ela dura apenas por um ano, ou seja, a cada ano o campeão de Topázio ele é substituído. O campeão de cada ano ele é determinado por uma ilustre cerimônia de Genpoku organizada na cidade de Tizuma, nas terras da Garça. Os competidores eles se submetem a uma série de testes rigorosos que abordam todos os tópicos que um samurai tradicional e honrado deve conhecer. Todos os que recebem permissão para realizar o seu Genpoku, né, que é a sua cerimônia de maioridade, podem também pedir permissão para participar do acalorado torneio de Iajutsu, né, luta de espadas. E o vencedor deste torneio, ele é declarado campeão de Topázio. A posição não tem deveres ou recompensas definidos além de um excelente traje de armadura. Mais raro é o campeão de Topázio que não está envolvido em algum tipo de posição prestigiosa, seja em seu próprio clã ou na organização de outro campeão de joia ou de outro escolhido do imperador. Tornar-se o campeão de Topázio também é uma forma elegante de iniciar sua carreira como samurai. É claro que os outros samurais, né, inclusive os outros campeões, eles ficam observando os novatos e vendo aquele que vai acabar se destacando, tornando-se um campeão de Topázio. Então é bem interessante para aquele samurai novato que está iniciando a sua carreira, né, já iniciar com um título, né, como este. Há outras posições associadas com os campeões de joia, além de campeões em si. Por exemplo, o ferreiro de joia, que é uma posição indicada pelo imperador e concedida a um ferreiro de excepcional perícia. Esse ferreiro ele costuma ser responsável pela produção de armas e armadura para uso dos vários campeões de joia. Durante algumas eras, as terras sombrias também criavam suas próprias contrapartes dos campeões de joia, como os campeões de ônix e obsidiana. Né? Esses campeões eles eram sombrios reflexos dos campeões de esmeralda e jade, respectivamente, e eram mantidos pelo assim chamado clã Aranha durante a segunda metade do 12º século. Bom, pessoal, é isso, né, que a gente tinha para falar a respeito da sociedade Rokugan. No próximo vídeo, eu vou retornar falando a respeito dos rituais da vida de um samurai, todos os rituais que um samurai precisa atravessar desde o seu nascimento até a sua morte, tá? Espero que vocês estejam gostando do estudo do cenário de Rokugan, né? Cenário bastante interessante para quem curte campanhas, né? Sobre samurais, tá bom? E infelizmente eu vou precisar encerrar o vídeo para que ele não fique muito longo, mas no nosso próximo encontro continuaremos estudando a sociedade Rokugan e falando a respeito dos rituais de vida. Portanto, se este é o seu primeiro vídeo aqui, por favor, inscreva-se, ative o sininho para você continuar recebendo, né, os outros vídeos, né, do estudo desse cenário incrível. Mas se você já está comigo aqui há mais tempo e já faz, né, parte da nossa família, por favor, não deixe de curtir e compartilhar para que outras pessoas também possam ter acesso a esse conhecimento sobre, né, a sociedade de Rokugan. Enfim, só basta agradecer a todos aqueles que ficaram comigo até o final desse vídeo. Fica com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau!